primeira coisa que eu queria perguntar é, o cacique Raoni publicou um texto recentemente dizendo que os povos da Amazônia estão com medo e que em breve todos nós que não moramos na Amazônia também vamos ter medo por causa da devastação que está ocorrendo. O que é que o senhor me pode dizer sobre essa situação da Amazônia e dos povos indígenas da Amazônia? O Raoni, a gente se conhece há pelo menos, num cálculo rápido que eu fizer, tem mais de 50 anos que eu conheço o Raoni. E é um líder caiapó, de uma etnia bastante conhecida no Brasil. E ele sempre foi um líder que combateu o que nós fazemos com relação à Amazônia, o nosso consumismo grande demais das coisas, etc. Enfim, o que se pode hoje falar sobre essa questão desse fogo, né? Na Amazônia, por exemplo, que é uma coisa que tem se falado muito. Na verdade, tradicionalmente, tem um processo feito pelos indígenas que se chama coivara. A coivara é o final de um processo que começa com o corte de áreas bem pequenas e restritas, deixa-se ali a mata secar e depois coloca-se fogo naquilo. Isso é tradicional dos povos indígenas, era a fórmula quando os portugueses chegaram lá, esse processo já estava consolidado no meio deles, e nós, os neo-brasileiros, os que foram aprendendo com os indígenas essas coisas. O grande problema é que agora está demais. O branco começou a utilizar isso em proporções grandes demais, onde acaba se perdendo às vezes o controle, né? Essa ânsia cada vez maior por questões de terra, por ter terra, a necessidade do agronegócio. Cada vez precisamos plantar mais, precisamos produzir mais, precisamos crescer, precisamos... Isso é uma coisa sem fim, que nunca acaba. Então é preciso que nós meditemos a respeito do meio ambiente, porque ele não é infinito, ele tem limitações físicas, todos nós hoje em dia já sabemos as limitações, e precisamos ter um pouco de visão correta das coisas, da nossa vida. Esses 70, 80 anos, 90 anos que vivemos aqui passam rapidamente, né? E poderíamos ter uma vida um pouco mais frugal. Eu não estou propondo todo mundo ficar nu e voltar de arco e flecha para a floresta, não. Mas eu acho que nós poderíamos ser menos consumistas do que somos. Você olha os índios, aqueles homens, principalmente um grupo de índios que nós chamamos de isolados. São grupos humanos que não mantêm contato nem com outro índio. Então, você, quando tem a possibilidade de estar junto a eles, você vê que são pessoas despojadas. Um homem nu que se utiliza de arco, flecha, de elementos primários de defesa, de uma incipiente agricultura, e são felizes. O senhor foi presidente da FUNAI e durante o seu período houve uma enorme demarcação de terras indígenas. Hoje, o presidente Bolsonaro, quando tomou posse, disse que não iria demarcar nem mais 1 metro de terra. O senhor pode explicar para quem não conhece
essa problemática, porque é importante a demarcação de terras e porque que é um desastre não demarcar? Vou tentar. Na verdade, a terra é o elemento básico sobre a qual vivemos. Sem terra, você não pode viver no espaço, ficar, não é? Flutuando no espaço. Mas, então, demarcar as terras para os povos indígenas terem pelo menos um pedaço do que foi toda a terra. O Brasil inteiro era indígena. Então, hoje, temos que delimitar espaços para que esses povos possam continuar a viver na sua tradição, na sua cultura, etc. Isso já vinha no Brasil acontecendo há muitos anos. Desde Rondon, que foi o Marechal Rondon, que começou esse processo, na verdade, e até recentemente e até agora. Ainda, até agora há pouco, se demarcava terra. Eu tive a possibilidade de, como presidente da FUNAI, num ano da presidência do presidente Collor de Mello, nós duplicamos a superfície de terra indígena do Brasil. Era em torno de 500 e poucos mil quilômetros quadrados, hoje é em torno de 1.150.000, 1.200.000. Duplicou-se essa superfície de terra indígena. Isso garantiu parte do território, mas ainda existem vários e vários casos que necessitam de auxílio, de ajuda, principalmente os casos que estão na justiça. O Estado demarca terra, a terra deixa de ser terra devoluta para ser próprio da União. Os índios, na verdade, eles não têm a propriedade da terra, eles têm usufruto permanente da terra. Então, não há o menor perigo em você demarcar, porque aquela terra devoluta, que pode servir principalmente nessas áreas amazônicas, nessas áreas de fronteira, pode servir a narcotráfico, a fazendas ilegais, a desmate ilegais, retirada de madeira, garimpo ilegal. Isso passa a ser um próprio da União, e a União, então, através dos seus funcionários da Fundação Nacional do Índio, ela administra aquela terra no sentido de evitar o esbulho da terra para que os povos que ali estejam possam viver segundo a sua tradição, né, da comunidade. Então, é fundamental que se demarque as terras sem a qual os povos indígenas não podem viver, e nós também não podemos viver sem o nosso pedaço de chão. Agora, essa demarcação, por outro lado, também ajuda na preservação da Amazônia? Com toda certeza. São grandes áreas, por exemplo, nós temos tem a terra Yanomami. Fui eu que demarquei, foi na minha época. Yanomami é a maior terra indígena ali do Brasil. Outras também, da minha época, que nós tivemos essa possibilidade de demarcar, são áreas grandes que não servem somente para o índio, mas ela tem uma importância muito grande no sentido da ecologia do Brasil e grande parte da América do Sul, e por que não dizer no mundo, não é? Manter essas florestas em pé, porque eles não destroem as florestas, eles as mantêm ali. Nós temos uma área que chama-se Vale do Javari. O Vale do Javari tem uma superfície aproximadamente próxima de Portugal. Próxima de Portugal. Só uma dessas terras indígenas.
E tem Yanomami, que é maior ainda do que Portugal. Então são superfícies grandes, imensas, onde a floresta está preservada e nos auxilia em muito em manter a biodiversidade, manter as florestas intactas. Isso é mais importante para nós, não é? E também para os povos indígenas. Eles dependem da floresta para poder sobreviver. Agora, há sempre o perigo da invasão do branco. Há o perigo da invasão, do garimpo, da grilagem de terras. A FUNAI tinha meios para controlar isso. Inclusive o garimpo, inclusive tinha autorização para destruir os equipamentos dos garimpeiros, etc. Eu creio que foi o senhor que disse recentemente que a FUNAI acabou. Praticamente a FUNAI existe a sigla, Fundação Nacional do Índio, mas efetivamente a sua ação de campo depende de quê? Depende, primeiro, de equipes, de homens. Segundo, depende de equipamentos, depende de combustíveis. Tudo na selva tem um preço alto, porque você tem que levar tudo da cidade, é tudo difícil, etc. Então, a FUNAI hoje não tem recurso, o governo praticamente cortou, eliminou os recursos que ela tinha, de forma que, lamentavelmente, a FUNAI hoje é o produto final da política do senhor Bolsonaro. Né? Ele falou que não demarcava, e para não demarcar, o que ele faz? Tira as possibilidades de ação do órgão. Então, fica aquelas coisas, aqueles órgãos que só existem porque tem os funcionários, você não pode mandá-los para o espaço, não é? Então fica ali uma FUNAI inoperante, lamentavelmente, e isso é mal para os povos indígenas. O Estado brasileiro nunca gostou dos índios. Os estados, de um modo geral, isso é universal. Os estados não são amigos dos povos indígenas. Se fazem alguma coisa é por pressão, principalmente dos próprios índios, e às vezes contam com beneplácito, a compreensão, o entendimento de uma parcela mais intelectualizada da sociedade, das universidades, etc. Mas o Estado brasileiro, como tal, nunca foi... Eu sempre digo que os governos são menos mal. Eu nunca digo, ó, esse governo ou aquele foi bom. Não, ele é menos ruim do que o outro que passou. Agora, vivemos essa época em que isso é muito perigoso. A situação que eles vivem hoje, segundo eu penso, é muito perigosa porque ela não nasceu de uma desavença, de um problema entre governo e uma comunidade ou as comunidades indígenas. Não. Ela é produto de uma política que foi adrede, preparada, pensada. Porque quando o presidente fala, não demarcarei terras, vou abrir as terras para o agronegócio, então ele está claramente mostrando qual é a política dele. E essa política é nefasta para os povos indígenas. Por isso que eu digo que é uma situação extremamente difícil para os povos indígenas hoje. Mudando um pouco de tema, mantendo o tema, o senhor foi responsável por uma mudança na política em relação aos indígenas, nomeadamente em relação aos povos isolados. Já mencionou os povos isolados
agora há pouco, que é uma mudança de filosofia, não é? Sim, sim. Sim. Porque Sim. antes se fazia o contato É. e depois passava-se doenças e agora é uma filosofia diferente. O senhor pode É. explicar um pouco isso? Anteriormente, a política do Estado brasileiro, e isso foi estabelecido por Rondon, quando em 1910 criou o SPI, Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Rurais. Essa parte quase que ninguém fala. Todos falam SPI, mas na verdade chamava Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Rurais. Pois muito bem, a ideia, o Rondon, como sabemos, Rondon foi um general do Exército do Brasil, cuja máxima dele era morrer se preciso for, matar nunca. Ora, quando você vê um general que é preparado para a guerra dizer uma coisa dessa, é um homem especial. E Rondon foi um homem especial na nossa história, nas ações com relação ao índio, na demarcação das fronteiras todas do Brasil, as fronteiras amazônicas. Rondon foi que fez isso, a Comissão Rondon, que se chamava. E hoje nós temos o estado de Rondônia, sim, que é em homenagem a ele, ele é patrono do Exército. Enfim, na minha visão, o Rondon é se não o maior, um dos maiores heróis do Brasil. E ele era positivista, ele era da filosofia de Augusto Comte, todos somos irmanados, somos irmãos. E ele, então, a visão dele era, vamos pegar esses povos que estão, vamos pegar, é um termo tonto que eu usei aqui, perdão, vamos fazer contato com esses povos para que eles possam vir e viver conosco e desfrutar das benesses da sociedade moderna, da tecnologia, etc. Bom, os contatos foram feitos e muitos, e foi muito interessante e teve a sua razão de ser naqueles anos. Eu estou falando de 1910, 20, 30, 40. Mas o tempo passou. Eu venho por tradição da filosofia de Rondon. Eu aprendi indigenismo olhando para Rondon. Então, Rondon estabeleceu desde 1910, quando se cria o SPI, essa visão, essa política de irmos em busca dos povos indígenas e fazer contato para que eles viessem para a nossa sociedade. A lei no Brasil, ela reconhece três modalidades, se pode assim dizer, de povos indígenas. O isolado, aquele que quase não se tem informação nenhuma, nem de quantos são, a sua história, a língua que falam, nada. E que existem em alguns bolsões ainda dentro da Amazônia. São normalmente grupos pequenos, do que outrora foram grupos de milhares de pessoas, possivelmente, mas hoje são grupos pequenos. Quando você encontra um grupo de índio isolado com 100, 120 pessoas, já é bastante, já é muito. E nós temos poucos desses grupos espalhados na Amazônia. Mas a importância deles não é no sentido de serem muito ou poucos, a importância é que são seres humanos e sobre eles têm os mesmos direitos humanos que nós temos aqui nas nossas cidades, segundo as nossas leis, etc. Mas então, esse é o primeiro grupo indígena reconhecido pelo governo. Depois
tem o segundo grupo, que é contato intermitente, isolado, contato intermitente, e o grupo final, que é o integrado, que já estaria integrado à sociedade. De um modo geral, o que eu conheço são os dois primeiros, o isolado e o contato intermitente. Integrados à sociedade, não conheço um só grupo indígena no Brasil que esteja perfeitamente integrado à sociedade, porque a sociedade, os governos, municipal, estadual, federal, todos eles separam os índios, segregam os índios. E quando eles entram na nossa sociedade, entram sempre na última camada social, sempre a última. Então, essa política existia. E eu fiz, acho que uns 7 contatos. Eu tive também, meu aprendizado foi longo e fiz muitas expedições em floresta e fiz 7 contatos com grupos indígenas. E foi fazendo esses contatos que eu vi o erro que cometíamos em tentar trazê-los para a nossa sociedade, né? Então, cheguei à conclusão que o Estado brasileiro deveria ver aonde estão esses grupos, delimitar as suas terras, colocar uma equipe, em vez de ser equipe de contato, é uma equipe que vai proteger aquela área e deixá-los segundo a sua tradição, seus hábitos, seus costumes, e deixá-los viver. E essa política, com muito custo, eu consegui implementar dentro do governo e se tornou uma política hoje bastante ali difundida em alguns dos países da América do Sul, porque depois disso eu fiz o primeiro encontro internacional sobre povos indígenas isolados. Entraram os países da América do Sul, as corregedorias de políticas de cada um desses países. Eu convidei lideranças indígenas, etc. E hoje essa política está bastante... está em todos os países ali. Eles adotaram essa política de proteção, não forçá-los à integração, a coisíssima nenhuma. Preservar o meio ambiente e deixar que eles vivam segundo as suas próprias tradições. Essa foi a política que eu consegui implementar. 7 contatos é uma coisa fascinante, não é? Porque cada contato deve demorar muito tempo e ter muito... É verdade. Muito jogo de cintura, não é? É verdade, porque... E é interessante pensar nisso, porque quando, hoje, por exemplo, e na época que eu tentava fazer essa mudança, os sertanistas, que sertanista vem da palavra sertão. Sertão, antigamente, não tem a conotação de hoje. Hoje, dizem sertão normalmente para uma certa área do Nordeste do Brasil. Mas antigamente não. Antigamente o sertão era grande floresta. O sertão começava ali em São Paulo, no alto ali de São Paulo, onde é o pátio do colégio, ali era a boca do sertão. E na medida em que foram expandindo a ação de ocupação nossa, a boca do sertão cada vez ia mais longe. Mais longe, mais longe. Os sertanistas de então diziam para mim, na época que eu trabalhava, eles falavam, mas a glória, entre aspas, nossa, do sertanista, é você apresentar ao mundo, eu sou o pai, eu apresentei o mundo desse grupo indígena. E eu propunha exatamente o contrário. O contrário é o seguinte, você não vai apresentar eles para ninguém, você vai proteger eles. Então eles achavam que isso prejudicava até o próprio trabalho de sertanejo. Eu falei, não, nada disso.
a nossa finalidade é proteger os povos indígenas. Não temos que ter uma visão do que vai beneficiar a nós, sertanistas. Nós temos que ver o que vai beneficiar o objeto do nosso trabalho, que são os povos indígenas. E aí se conseguiu estabelecer, eu criei o departamento de índios isolados e fizemos essas atividades que tem até hoje, 6 ou 8 delas fui eu que criei, essas frentes de proteção etnoambiental. Elas existem hoje voltada exclusivamente para a proteção da terra e proteção dos povos indígenas. Por isso ela se chama etnoambiental. Ok. Acredita que ainda há povos por contactar? Existem povos isolados. É esse que nós não queremos mais que sejam contactados. Claro. Né? A Mas, política... portanto, já sabe onde eles estão? Já sabemos. Na verdade, quando começou esse processo, eu fiz um levantamento. Foram anos de levantamento para saber onde estavam. Naquela época, as informações todas que nós tivemos, foi mais de 100 pontos deveriam ter índio. Mas aí nós começamos a trabalhar essas informações e começamos a eliminar as duplicidades, os erros, índios históricos, porque muita informação vinha de povos indígenas que falavam, não, na cabeceira desse rio tem um grupo indígena, etc., muito perigoso. Mas aquilo era informação histórica, aquele grupo já não existe mais. Então, nós fomos eliminando, e o que ficou naquela época foi um total de 18 ou 20 pontos que nós sabíamos que existia, porque passamos de aeronave com GPS, localizamos, fotografamos de longe e deixamos ali. E aproximadamente 18 ou 20 outros pontos que deveriam ser trabalhados, que deveriam ter expedições, fazer-se as expedições, ou aérea, ou subindo o rio, ou pela floresta, para chegar à conclusão se eles existem ou não. Né? Esse trabalho ainda está por ser feito.